Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, meditar na palavra de Deus junto com você. E nesse mês de agosto nós estamos estudando a vida de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. E eu te convido a meditarmos na palavra do Senhor, na vida de Paulo. Vamos ler a nossa Bíblia em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? A palavra de Deus. Como eu falei, nós estamos estudando a vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo, esse personagem, esse homem que foi tão importante no Novo Testamento, que se dedicou tanto, que se empenhou tanto em anunciar o Evangelho, né? Logo após a sua conversão, ele dedicou a sua vida totalmente para esse propósito, para essa finalidade de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, de levar Cristo a todos quantos ele poderia levar. Né? A gente sabe que ele é o apóstolo que mais fundou igrejas, que mais realizou viagens missionárias, que mais escreveu cartas do Novo Testamento. Foi uma vida, né, após a sua conversão, foi uma vida dedicada ao propósito de Cristo, a cumprir a vontade de Cristo, a ponto de declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então era a vida de Cristo, ele estava completamente empenhado em viver a vida de Cristo, em cumprir o propósito de Cristo, em fazer a vontade do Senhor. E ele foi incansável, né? Ele foi incansável nessa busca de fazer, de cumprir toda a vontade de Deus. E a gente sabe, como eu falei aqui, os resultados dele, né? De ter fundado muitas igrejas, de ter realizado muitas viagens missionárias. A gente pode concluir que ele teve uma performance incrível, né? Podemos dizer que ele teve muitos resultados na sua vida ministerial, naquilo que ele se propôs a fazer. E eu quero compartilhar com você hoje, não as conquistas de Paulo, não os feitos de Paulo, mas uma característica que a gente pode observar na vida de Paulo e que com certeza foi fundamental para ele conseguir cumprir esse propósito, para ele conseguir ter êxito, ter esses bons resultados que ele teve na sua vida. E o que a gente vê muito evidente na vida de Paulo era a capacidade que ele tinha em ouvir e entender a vontade de Deus e em obedecer à vontade de Deus. A gente vê que ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha essa preocupação em só fazer aquilo que realmente Deus estava direcionando ele para fazer, em só fazer aquilo que o Espírito Santo estava direcionando ele a fazer. Ele não perdia tempo, né? Ele se preocupava em não perder tempo e não gastar energias fazendo coisas que não era da direção de Deus. Ele era objetivo naquilo que ele deveria fazer, naquilo que ele deveria cumprir, e a gente vê essa preocupação na vida dele. A gente vê o quanto ele era guiado pelo Espírito Santo, o quanto ele era dirigido pelo Espírito Santo, a preocupação que ele tinha em ouvir e entender todas as direções que ele tomava, né? Todas as escolhas que ele precisava fazer, ele consultava o Senhor primeiro. É para eu ir por aqui, é para eu ir por ali, é para eu ir lá fazer acontecer, não é, né? Tudo ele se preocupava em estar debaixo da direção de Deus. Até inclusive aquilo que era do próprio reino de Deus, inclusive aquilo que parecia ser a coisa certa a fazer. A gente vê que ele não fazia movido por ele, pelo achismo dele, pela vontade dele,
né? Por aquilo que ele achava que deveria ser feito, porque às vezes no ímpeto, na vontade nossa de fazer, de cumprir, de realizar, a gente acaba fazendo aquilo que é a nossa vontade. Muitas vezes, com boas intenções, a gente acaba atropelando as coisas e se desgastando e fazendo aquilo que às vezes nem é o que Deus está dirigindo, às vezes nem é o que Deus está querendo. Não que seja algo errado, às vezes a nossa intenção é boa, às vezes o que nós estamos fazendo é bom, é justo, é legítimo, mas às vezes Deus não quer a gente naquilo, aquela hora. Deus tem outros propósitos, Deus quer nos levar a outros lugares e a gente fica preso a alguma coisa, comprometido com alguma coisa e na verdade Deus está querendo, os propósitos de Deus são outros. Então, para a gente não gastar tempo, para a gente não perder energia, né? Para a gente não entrar por caminhos, por direções que não é aquela que Deus tem pra gente, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. A gente vê que Paulo entendeu entendeu no seu espírito mesmo o que é realmente servir a Deus, viver à disposição da vontade de Deus, né? Tá preocupado em cumprir o propósito, o querer de Deus, acima da sua vontade, acima do seu querer, né? Como se ele tivesse totalmente à disposição. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Né? Qual é a obra que o Senhor quer realizar através de mim? É ali, é aqui, né? O que eu devo fazer, para onde eu devo ir? E ele sempre comprometido em fazer a vontade de Deus, em obedecer às direções de Deus. Não apenas fazer, né? Mas fazer aquilo que realmente Deus estava mandando, que o Espírito Santo estava direcionando, em ser realmente ir direto no ponto, né? Em realmente conseguir alcançar aquele objetivo que o Senhor queria. Não ficar entrando por caminhos, né? Fazendo coisas que não era para Deus fazer. E a gente precisa dessa direção do Senhor na nossa vida também. A gente precisa aprender a ouvir, né? Entender a vontade de Deus e a obedecer. Às vezes as pessoas falam, né? Eu até tenho vontade de fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não entendo qual é a vontade de Deus, eu não ouço a voz de Deus, né? Eu não sei qual direção tomar. Mas a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando nós realmente estamos comprometidos em ouvir a voz de Deus, o Senhor fala com a gente, né? A gente vê Deus falando com Paulo através de testemunho interior, né? Falar no coração dele, falar no interior dele, não é para ir por aqui. Né, esse texto que nós lemos fala, né, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Então eles sentiram o Espírito Santo de alguma forma, o Espírito Santo comunicou a eles que não era para eles irem para a Ásia. E aí depois Deus aparece para Paulo de noite, né, numa visão, provavelmente um sonho, e aí aparece um homem, né, da Macedônia pedindo a ele ajuda. Então quando a gente está comprometido em entender a vontade de Deus, quando nós estamos comprometidos em ouvir Deus, em ouvir a direção de Deus, o Senhor vai comunicar a sua vontade a nós, né? Quando nós estamos envolvidos, realmente preocupados em viver a vontade de Deus, em cumprir o propósito dele, em andar na direção dele, ele vai falar conosco, né? Lá em Isaías fala que o Senhor iria atrás de nós dizendo, né? Esse é o caminho, andai nele, né? Uma voz dizendo a direção para onde a gente deve ir, e o Senhor vai nos guiando, o Senhor vai nos dirigindo. E uma outra questão é obedecer, porque às vezes a gente consegue entender a vontade de Deus, a gente escuta a voz de Deus, a gente sabe o que precisa ser feito, mas às vezes a gente não está disposto a obedecer. A gente até fala, eu quero cumprir a vontade de Deus, mas quando a gente percebe que para fazer a vontade de Deus a gente vai precisar abrir mão de coisas que são a nossa vontade, né, de caminhos que a gente queria tomar, de decisões que a gente queria, de coisas que a gente queria conquistar, de coisas que a gente queria fazer, quando a gente percebe que às vezes cumprir a vontade de Deus significa abrir mão da nossa vontade, então a gente não está tão disposto assim a obedecer. Então a gente recua, né, na nossa caminhada com Deus. Então o que eu quero trazer para a nossa meditação é isso. O quanto Paulo ouvia e obedecia às direções do Senhor. E da mesma forma nós temos um propósito. Paulo viveu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Paulo cumpriu a carreira dele. E da mesma forma Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós temos uma carreira a seguir.
né? Nós temos um alvo a conquistar e a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa estar disposto a ouvir e a obedecer a voz do Espírito Santo para a gente também cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida. E que o Senhor continue falando conosco, nos dirigindo, né? Guiando a nossa vida, que nós realmente sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e que a gente possa viver todo o propósito dele para a nossa vida. Em nome de Jesus.